Quando você estiver contando a lâmina assim, que está com leuco de 200, 300, 400, 500 mil em diante, que você tem assim poucos campos, 2, 3 campos, você chega a 100 células, você chegou a 100 na contagem. O ideal é que você faça umas 3 contagens, 3 ou 4, para você tirar uma média do ambiente celular melhor. Então você consegue ver melhor o ambiente celular, ver a representação celular muito melhor. Às vezes em 2, 3 campos você chega a 100 e você não encontra neutrófilos, por exemplo. Olá, meus amigos, Thiago Alcântara aqui com vocês mais uma vez para a gente responder as células do desafio. Essa semana trouxemos várias alterações, variando entre leucócitos e hemácias. Não falamos muito sobre plaquetas, mas tem muitas alterações extremamente interessantes. E nós vamos começar por esta aqui. E aqui em destaque nós temos um eritroblasto ligado a outro eritroblasto. Tem também algumas alterações ali de hemácias e vamos ver como foi a resposta que eu decidi trazer para vocês aqui. Então, a resposta foi de Ney Júnior, né? Ney Jr.C. O que é que ele disse? Eritroblasto displásico com ponte intercitoplasmáticas, que é sinal de displasia, perfeito. E lá em cima tem uma hemácia com policromasia. Completo a resposta de Ney aqui. Ele está dizendo que aqui existe 2 eritroblastos, né? Eles estão fazendo ponte intercitoplasmática. Joinha, Ney. E também, mas tem eliptócito aqui, tem outra hemácia policromática aqui. E tem também aqui, ó, um dacriócito formado aqui, outro dacriócito formado aqui. Agora, ponte intercitoplasmática é isso aqui, ó. Um eritroblasto ligado a outro eritroblasto por uma ponte. Tá vendo aqui? A ponte intercitoplasmática que é o que aconteceu aqui. Parabéns, Ney. Ótima resposta. Seguindo, postamos esse campo aqui e falamos assim. Essa monotonia celular, característica de... Aí muita gente respondeu e a maioria acertou. É uma monotonia celular muito característico da leucemia aguda com muitos blastos. RFKR Emer. A resposta que eu trouxe aqui para vocês foi dessa pessoa. Então a gente tem aí muitos blastos. Percebam aqui que a gente tem um ambiente muito parecido. Quando eu falei monotonia, eu falei em relação a isso. É um ambiente celular muito parecido. E isso é muito comum nas leucemias agudas. Lembrem, todos eles aqui são clones neoplásicos. Então, eles são células que são clones. Clones quer dizer que são iguais. Então, elas são extremamente parecidas. Vocês percebem que elas são extremamente parecidas. E olha aí, relação núcleo-citoplasma aumentada em todas, cromatina frouxa em todas, toda por uma, nucleolo evidente em praticamente todas. Aqui foi um campo que eu aproximei, e aqui do lado de cá, olha aí, o ambiente, todo mundo muito parecido. Então aqui nós temos numerosos blastos, muitos blastos, e aqui se você contar em um campo, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, assim, pra lá de 20 blastos aqui na lâmina. E aqui é importante que você tome alguns cuidados. Quando você estiver contando a lâmina assim, que está com leuco de 200, 300, 400, 500 mil em diante, que você tem assim poucos campos, 2, 3 campos, você chega a 100 células, você chegou a 100 na contagem. O ideal é que você faça umas 3 contagens, 3 ou 4, para você tirar uma média do ambiente celular melhor. Então você consegue ver melhor o ambiente celular, ver a representação celular muito melhor. Às vezes em 2, 3 campos você chega a 100 e você não encontra neutrófilos, por exemplo. Você só encontra blasto, 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 blasto. E aí você vai colocar 100% de blasto. Tem cuidado. Às vezes, o que eu costumo dizer, você tem, por exemplo, na lâmina, você rodou, passeou, você encontrou 2 neutrófilos e você olhar a porcentagem, o valor relativo, vai estar com neutropenia. Porém, se você fizer essa avaliação olhando o valor absoluto, um leuco de 200 mil com 3, 2 neutrófilos, esses neutrófilos eles podem estar normais no valor absoluto. E é esse que importa no final das contas. Então é com o valor absoluto que o médico, o hematologista, ele olha, ele não quer nem saber do relativo nesses casos, ele olha lá o absoluto. Ah, não, ele tem pelo menos 2.000, 3.000 neutrófilos, então ele tem a menor chance de ter um processo infeccioso e morrer. Mas se ele tiver, se você está na lâmina, você contou 100% de blasto e liberou, você não deu nenhum neutrófilo para o paciente e o médico ele vai tomar uma outra conduta.
Fica atento a isso porque é importante, tá bom? Então, um ambiente celular repletíssimo de blastos em um paciente com leucemia aguda. E eu gostei daqui da resposta dela, que ela não me falou nem leucemia linfóide, nem leucemia mieloide. Ela disse leucemia aguda. A gente sabe que é uma leucemia aguda porque você está vendo numerosos blastos aí. Mas não tem como a gente saber aqui, olhando essas imagens, se é linfóide ou se é mieloide. Beleza? Ótima resposta. RFKR-Emer. Vamos lá. E aqui nós postamos também esse ambiente celular bem interessante. Esse paciente chegou na minha rotina na segunda, foi terça-feira passada. E foi bem interessante. Ela chegou com um leuco de 200 e pouco mil. Aí eu liguei para conversar com a médica e falei o que eu achava. Que eu achava que era um linfoma de células T do adulto. Ela falou que não tinha informação nenhuma do paciente, que era ainda de emergência. Aí eu falei com ela, pede um HTLV pra gente ver como é que tá e tal. Ela pediu HTLV positivo. Então, é isso aí. A gente tem um linfoma de células T do adulto. Então, a resposta aqui de Evelyn AAB, flower cells. Então a gente tem várias flower cells aí presente, essas hemácias com núcleo em forma de trevo. Bem bonita, parabéns, Evelyn. Assim, muita gente acertou, eu trouxe a dela, mas muita gente acertou. É isso aí. E vamos ver aqui, no livro Leucemias e Linfomas do Dr. Márcio Mello, nós temos a seguinte explicação para isso aí. Na parte do livro lá que tem linfomas e leucemias de células T do adulto. Ele falou assim, inicialmente descrita no Japão, essa doença está associada a um retrovírus, o HTLV1. É frequente também nos Estados Unidos e Caribe. Então, tá vendo? Eu pedi para a médica pedir o HTLV e confirmou isso aqui, HTLV reagente. Aí ele fala, exibindo um quadro leucêmico de linfadenopatia generalizada, a doença na forma aguda é bastante agressiva. A sobrevida geralmente é abaixo de 2 anos. Então, quando essa doença está na fase agressiva, então o cuidado tem que ser redobrado, a atenção tem que ser redobrada. O linfoma ocorre em pessoas na faixa etária de 40 a 50 anos, essa paciente tinha 50 anos. Apenas 3 a 4% dos indivíduos infectados pelos vírus do HTLV desenvolve esse tipo de linfoma. Então, o que ele está dizendo aí? Que apenas 3 a 5% pode desenvolver o linfoma. Mas o resto, 95%, não desenvolve. Ele tem o HTLV, mas não desenvolve o linfoma. A morfologia celular é bastante diversificada, com aspectos e tamanhos celulares bastante variáveis. As células podem ser pequenas, com núcleos densos. Sim, pode ser pequenas, com núcleo denso. Pode ser grande também, tá vendo? Ou com núcleo hiperlobulado e com aspecto bizarro, pleomórfico e convoluto, que é isso aí que a gente está vendo, que é a flower cell. E a célula em trevo. Então, isso a gente vê muito, pessoal. A gente tem nesse tipo de linfoma, a gente tem as células assim, o linfóide pleomórfica pequena, com condensação maior, e ela é um pouco maior, com o trevo mais bonito. Então, você pode ter assim ou grande, e vai ser também a flower cell. Aqui é importante que você faça a contagem dessas células, ver quanto tem a proporção. Você conte ela como uma célula anômala, né, que é a célula linfóide pleomórfica, e que você faça a descrição, diga como é que está o tamanho, como é que está o núcleo, como é que está o cytoplasma. Então é importante que você faça essa descrição. Então o achado genético é a presença de HTLV integrado a uma célula neoplásica. HTLV, que é o reagente que a gente fez e deu reagente, ela pediu depois que eu falei com ela, e associada aqui às células neoplásicas, que são as flower cell. Na maioria dos casos de linfoma de células T do adulto, há envolvimento cutâneo, geralmente caracterizado por epiteliotropismo. Então, ele tem tropismo pelo epitélio. Beleza? Essa aqui é uma lâmina de linfoma de células T do adulto, que nós chegamos tranquilamente lá ao diagnóstico, auxiliamos o médico no diagnóstico, em contato, laboratório, médico. Ele não tinha ideia do que o paciente tinha, eu apontei a direção para ela. E agora ele vai iniciar lá. Vai direcionar, né, porque foi na unidade de pronto atendimento, vai direcionar para o médico hemato, para o hemato finalizar o diagnóstico. Ele não vai, com certeza, finalizar apenas com o hemograma, ele vai pedir testes mais específicos, mas com certeza chegaremos à conclusão que é um linfoma de células T do adulto. Seguindo, postamos esse campo aqui, um campo bem interessante, de um paciente com a doença falciforme, e aí a resposta que eu decidi trazer foi essa aqui, André Silvap, eu acho que é isso. Codócitos, porém, esses eliptócitos estão parecendo drepanócitos.
Então, não são eliptócitos, são drepanócitos. Drepanócitos aqui iniciais, eles estão redondinhos, gordinhos, só que percebam que a ponta é uma ponta afunilada, olha aí, a ponta fininha. E percebam também uma coisa, ele é mais escuro do que o eliptócito, então você tem uma coloração da hemácia, uma coloração mais escura, mais puxando para aquela coloração que a gente vê no esferócito. Então você tem aí, dessa forma você consegue chegar à conclusão. Aí ele continua. A policromasia é consequência da anemia, sim. A gente tem aqui algumas hemácias com policromasia, aqui e aqui. Reação, insuficiência na formação das hemácias. Então ele está dizendo que existe um consumo muito grande de hemácias. E aí você tem ali a policromasia por conta disso. O que é a policromasia? É uma hemácia jovem, um reticulócito que foi corado com corante hematológico normal. Então, uma hemácia policromática é isso. Então, é isso que ele está dizendo. Ó, você está tendo destruição de hemácias, né, nessa anemia, e a medula está respondendo. Chega um momento que ela não tem as hemácias maduras suficientes e começa a andar um pouco mais jovem. Que nesse caso aí foi o reticulócito que, corado com corante hematológico normal, nesse caso o Wright, foi visto a hemácia policromática. E ele fala também, seria muito útil pedir uma eletroforese de hemoglobina. Exatamente. O diagnóstico final aqui vai ser dado através da eletroforese de hemoglobina, que vai demonstrar a presença de hemoglobina S aqui. Neste caso, é um paciente com anemia falciforme, porque ele foi feito a eletroforese e deu homocigose para S. Mas ele poderia ser aí um paciente com S associada a C, que seria uma doença falciforme. Neste caso aqui, é uma anemia falciforme, inúmeros drepanócitos, e esses drepanócitos são drepanócitos que estão na fase reversível, então ele dera oxigênio e ainda tem oxigênio dentro dela. Se ele liberar mais oxigênio aqui, ela vai entrar na fase irreversível, vai ficar bem fininho. Mas nesse caso, eles estão reversíveis, se ele receber oxigênio, ele volta a ficar redondinho. Seguindo, postamos esse campo aqui com um eosinófilo, aqui com basófilo, tá vendo? Eosinófilo grânulos alaranjados, basófilo com grânulos escuros por toda parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 neutrófilos aqui. Algumas pessoas confundiram se é um neutrófilo também, já segmentado. Percebam que o núcleo aqui tem 3, ó. 3 formatozinhos aqui. A dúvida é porque ele está um pouquinho gordinho, mas você já tem a segmentação. Então aqui vamos puxar ele para a direita. Aqui você tem uma célula em processo apoptótico, olha o núcleo todo fragmentado. E aqui, algumas pessoas falaram que era um meta, mas não, aqui é um bastão, tá? Aqui é como se essa parte do núcleo aqui tivesse juntado com essa aqui. Então o núcleo ficou redondo, mas se você abrir ele para cá, você vai ver que é um bastão. E a resposta foi... Jesus! Camila respondeu, Jesus! Seguindo, postamos esse campo aqui também. E aqui a gente perguntou, é uma leucemia linfóide crônica ou é uma leucemia aguda? A resposta é leucemia aguda, com blastos. Ângela Gilzetti, parabéns, membro do time Atlas, respondeu aqui muito bem, que aqui é uma leucemia aguda. Ela não disse, tá vendo, leucemia linfóide aguda, nem disse leucemia mieloide aguda. Ela disse leucemia aguda, porque, mais uma vez, a gente não tem como aqui chegar a uma conclusão se é mieloide ou se é linfóide. Ela sabe que é uma leucemia aguda porque tem numerosos blastos aqui no campo e o neutrófilo. Se fosse uma leucemia linfóide crônica aqui, pessoal, seria linfócitos. A gente teria aqui a presença de vários linfócitos. Mas aqui nós temos a presença de blastos, olha aí. Cromatina frouxa em todos, nucleolo aqui evidente praticamente todos, e a monotonia celular, o ambiente celular extremamente parecido. Todos eles iguais. Olha aí, você parece que deu um Ctrl+C e Ctrl+V aí. Então, você tem numerosos blastos. Então, parabéns, Ângela, uma leucemia aguda. Claro, sem dizer se é mieloide ou se é linfóide. A gente teria que fazer os testes mais específicos. Seguindo, postamos esse campo aqui. Aqui a gente tem um grande linfócito granular, que o biomédico Rabelo, grande linfócito granular, ou GLG. Parabéns, Gabriel. Eu sei que é o Gabriel ali, que também é membro do time Atlas. É um grande linfócito granular. É um linfócito, porém ele está com alguns granulozinhos aqui com a tonalidade mais avermelhada. Então é um linfócito grande e que tem grânulos ali presente. Por fim, esse aqui a gente botou uma pergunta de concurso.
Nessa hemácia aí no centro, temos 4 alterações. Complete com a gente. A hemácia apresenta macrocitose. Isso, eu dei a resposta. Então você tem que dizer 3. Macrocitose, então ela está grande. Olha aqui as hemácias do tamanho normal. Bem grandinha. Então macrocitose é uma. Com policromasia. Tá vendo que ela tem uma tonalidade mais azulada. Então a gente tem uma hemácia com policromasia, que você captou tanto corante ácido quanto básico. E isso aí, lembrem, é um reticulócito que foi corado com corante hematológico normal. Tem também aqui dentro hemácia macrocítica com policromasia, pontilhado basófilo. Olha aqui, vários pontinhos aqui dentro dessa hemácia, muitos pontinhos de uma coloração mais azulada, pontilhado basófilo e anel de Cabot. Olha o anel aqui, bem desenhadinho, tá vendo? E a resposta de Alberto Carlos, macrocítica, policromasia, pontilhado basófilo e anel de Cabot. Parabéns, Alberto. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Essa foi a resposta do desafio. Estaremos assim agora com as respostas de vocês que estão respondendo. Nada mais justo do que eu prestigiar vocês que fazem a gente conseguir chegar onde a gente está. Nada mais justo de eu trazer para vocês as respostas de vocês. Então a gente vai estar sempre trazendo as respostas que vocês forem dando. Parabéns a todos que participaram. É muito bom ver a interação de vocês e perceber que vocês estão cada vez melhor, cada vez evoluindo mais. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau!